Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Leitura do Livro do Céu, volume 10, capítulo 21, 19 de maio de 1911. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo aflito, e eu estava junto a ele para compadecê-lo, amá-lo, abraçá-lo, consolá-lo, com toda a plenitude da confiança, e meu doce Jesus me disse: minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e que com toda confiança se esteja junto a mim. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria, porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela, e a faço uma só coisa para mim. E chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e se quer estar ao redor de mim com todo respeito, com temor e sem a confiança de mim, que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo, e toda reservada, a este tal nada lhe dou, e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim, para dar, e para ela, para tomar. Portanto, com as misérias vem e com as misérias fica. Não entra no ato único de Deus, não vive a única vontade, o único amor com Ele. Portanto, acaba, de certa forma, sendo aversa a Ele, né? E Ele não encontrando as coisas dele nela, porque ela está fechada em si mesma, né? Com as suas preocupações, e de certa forma vem até Ele para Ele a aliviar, né, de suas tensões. Como Ele disse, vem com suas misérias e com suas misérias fica. Não se ocupa dele, se ocupa dos interesses dela. Capítulo 22, 24 de maio de 1911. O que Deus é por natureza, a alma é por graça. Estava pensando na incompreensível grandeza e sabedoria divina, que ao nos dar seus bens, Ele não diminui em nada, mas parece que Ele, ao dar, adquire a glória que Ele dá à criatura, por ter recebido os bens do Senhor. E o bendito Jesus, ao vir, me disse: minha filha, também tu possuis este dote, não no corpo, mas na alma, comunicada a ti pela minha bondade. Com efeito, procurando infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a doçura, tu não diminuis no mais mínimo. Antes, com infundi-los nos outros, se você vê que eles aproveitam, você desfruta por isso uma complacência maior, a maior alegria em dar do que em receber. E ao dar não diminui, mas aumenta. Você desfruta por isso uma complacência maior. Então o que tu és por graça na alma, eu o sou por natureza. E não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. A vida de Nossa Senhora, que é
por graça o que Deus é por natureza. Porque não viveu, não deu vida à vontade dela, aos interesses dela. Não houve senão apenas os interesses, as coisas de Deus, a vontade de Deus. Né? A tal ponto que se encarnou nela, né? Veio Jesus por meio dela. Todos chamavam o Messias, mas só ela pôde ser o local de descanso, né? O caminho para ele vir. Como se dizia do trecho anterior. Só ela, vivendo aqui unida, fundida ao divino querer, pôde trazer a nós o Messias. E assim somente os filhos da divina vontade vão trazer, né, o reino da divina vontade. Porque encontrar nestes o seu próprio querer, né, a sua própria vontade. É a sua mesma oração. É estar aí unido, fundido a Ele, a ser por graça o que Ele é por natureza. E Ele encontrar em nós o seu repouso, o seu descanso, o seu reino. Capítulo 23, 7 de junho de 1911. Dor de Jesus pelos sacerdotes. Amor que se esconde aí. Passando dias amargos de privação do meu adorável Jesus, rogava-lhe que se agradasse em vir. E apenas como um relâmpago veio e me disse: amor que se esconde aí. E rogando-lhe pela igreja e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros, Jesus acrescentou: minha filha, não te aflijas, é necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja, e depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos, e se salvarão aqueles e estes. É bem a repetição da flagelação de Jesus, né? Da paixão de Jesus. Jesus rogava por aqueles seus próprios inimigos, seus próprios algozes, e aqueles que se abriam à graça, a recebeu, como foi lá o Longuinhos, São Longuinhos, aquele que traspassou o lado de Jesus com a lança. Então, a quem se abre a ação da graça, a recebe. Aos que permanecem, né, com seus corações engessados, fechados em si mesmo, desta graça não se beneficia. Não porque Deus os rejeita, mas porque eles rejeitam a Deus. E juntamente a sua graça. Minha filha, não te afliges, é necessário que os inimigos purifiquem a igreja. E depois que tenham purgado a paciência, as virtudes, dos bons serão luz aos inimigos. E se salvarão aqueles e estes. Se salvarão ambos. Mas muito cuidado para não cair naquela loucura de dizer que como Judas foi o instrumento, né, de quem serviu Deus para que Jesus passasse por tudo que passou, Judas então está salvo. Engana-se terrivelmente. Porque aqui é os que se abrirem à ação da graça. Judas não se abriu à ação da graça. Pedro sim. Pedro negou Jesus e depois retornou, voltou a ele, arrependido. E se pôs ao serviço a qual ele foi designado. Judas tomou outro caminho. Portanto, não alcançou a salvação. Não se abriu à ação da graça. Mas desesperou-se. Perdeu a esperança. A esperança é esta que é o próprio Jesus, né? Como vimos no trecho outro dia. É o próprio Jesus a esperança. Então, não preciso dizer mais nada. E eu, continuando. Mas ao menos não permitas que as faltas de teus ministros as conheçam os leigos. De outra maneira, afligirão mais a tua igreja. E Jesus, minha filha, não me peça isto, porque me indigna. Quero que a matéria saia fora. Não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Os escândalos dos sacerdotes que antes eram às escondidas, hoje está exposto aí
né, nas redes sociais, aos olhos, ao conhecimento de todos. Não só o sacerdote, mas toda a humanidade hoje é chique, né? É chique divulgar o meu pecado, divulgar as minhas ofensas a Deus. É bonito, é moda. Olha, eu faço e nada me acontece. Porque eu preciso viver, né? Eu preciso curtir a vida. Então não fica mais às escondidas, mas é como aquilo que disse, né? É proclamado de cima dos telhados. É postado nas redes sociais. E quanto maior o escândalo, mais repercussão, mais o povo gosta, né? O povo gosta de uma desgraça. É o que Jesus disse, não posso mais. Não posso mais, os sacrilégios são enormes. Com cobri-los daria campo para que cometessem males maiores. Né? Se não vier os escândalos, abre-se portas para que aprofunde ainda mais, né, nas suas densas trevas, fazendo ofensas ainda maiores. Você terá paciência para suportar minha ausência? A fará de heroína? Quero confiar em ti, que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Então ninguém escapa, tá todo mundo na cerca, né? Tá todo mundo no cerquinho da divina vontade. Tanto os para ofender quanto os para o reparar. E assim nada é, entre aspas, né? Assim ninguém se perde, a menos que se fecham ao arrependimento, à ação da graça, como disse. Que se reconciliem com Deus. Este é o tempo favorável, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, como vivemos, né, agora na Semana Santa. Não as minhas convicções, mas o Evangelho, a verdade, a palavra. O caminho, a verdade e a vida. Trecho 24. 21 de junho de 1911. Não há santidade se a alma não morre em Jesus. Que você não morre para si mesmo. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, para Ele, por Ele, com Ele, para Ele temos que viver e não para nós mesmos, não para satisfazer as nossas concupiscências, os nossos anseios, os nossos planos, por mais lícitos e até mesmo santos que sejam. Se não estiver fundido à vontade de Deus, ao ato único de Deus, por maior que seja o sacrifício heróico que eu venha a fazer, não tem o carimbo, da vontade de Deus. Foi por vontade própria, foi por interesses próprios e não para a maior glória de Deus. Então aqui não há santidade se a alma não morre em Jesus. Estava a pensar na Mãe Celestial, quando tinha o meu sempre amável Jesus morto em seus braços, no que fazia e como se ocupava de Jesus. E uma luz acompanhada de uma voz dentro de mim dizia: minha filha, o amor operava potentemente na minha mãe. O amor consumia-a toda em mim, nas minhas chagas, no meu sangue, na minha própria morte, e fazia-a morrer no meu amor. E o meu amor, consumindo o amor e toda a minha mãe, fazia-a ressurgir de novo, de amor novo, ou seja, toda do meu amor. Assim que seu amor a fazia morrer, meu amor a fazia ressurgir, e uma vida nova toda em mim, de uma maior santidade e toda divina. Assim não há santidade se a alma não morre em mim. Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Ou seja, tais lágrimas, tal dor e sofrimento de Nossa Senhora não era apenas por ter perdido um filho, mas acima de tudo a rejeição, dos outros. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A humanidade que rejeita o amor, a misericórdia. Então aquele amor
aquela dor que a consumia, né? O amor de Deus a retomava a vida, né? Ali dava, né, a vida para que ela não morresse de amor, que teria ela ali agora, a partir daquele momento, um papel crucial, né, na humanidade, que é formar ali, dar continuidade na formação dos pilares, né, da igreja, o nascimento da igreja, a manutenção, né, a mãe a cuidar, né, da igreja recém-nascida, a reunir, né, os apóstolos em torno dela até que ele voltasse. 25, capítulo 25, 23 de junho de 1911. O amor não está sujeito à morte. Não há poder nem direitos acima do amor. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, o amor não está sujeito à morte. Não há poder, não há direitos acima do amor. O amor é eterno, e para quem ama, é eterno comigo. O amor não teme nada, não duvida de nada, e os mesmos males os converte em amor. O amor sou eu mesmo, e amo tanto a quem em tudo me ama, e que tudo faz por amor, que, ai, por quem o toca, os farei ficar queimados pelo fogo de minha tremenda justiça. O que me veio, Deus só permite o mal porque Ele sabe que deste mal Ele tira um bem maior. Então, os mesmos caminhos que se toma, né, para satisfazer as suas paixões e vícios, é o caminho que te, como foi falado no vídeo que eu ouvi ontem, como eu vou explicar, é um caminho pela qual virá a purificação, a partir do momento que se toma consciência do caminho errado que trilhava e retorna a Deus. E aí toda a circunstância, todo o fruto que vem daquele caminho errado, né, que estava a trilhar, sendo ofertado a Deus, né, nos imprime em nós, né, a cruz, como diz, a cruz imprime Deus na alma e a alma em Deus. Como dizia no vídeo, a cruz é essa estrada real, né, por onde transitam os viajantes, né, a caminho do céu, ao caminho de unir-se a Deus, né, na eternidade. Como o sinal que foi dado lá no deserto sobre a serpente, né, que Deus mandou Moisés fazer uma arte lá, pendurar a serpente, e quem fosse picado e olhasse para ela seria curado, né? Sinal este que era uma prefiguração de Jesus na cruz, né, cuja qual caminho por onde ele passou e que haveremos nós também de passar, como ele mesmo disse. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Renuncie a si mesmo e me segue. Né? Morre para as suas paixões e tendências e me segue. Né? Venha viver a minha vida. Estar comigo na cruz. E aí, como ele diz aqui, né? Ai, por quem o toca, né? A estes os farei ficar queimados pelo fogo de minha tremenda justiça. Os obstinados, os que prontamente pretendem ir até o fim, né, na sua loucura. Porém, os flagelos e castigos, também por piores que sejam, continuam sendo, né, misericórdia de Deus para que os convertam e assim também possam, né, retornar a Ele. Porém, sabemos que muitos, apesar de não voltarão, que se obstinaram por completo. Como diz, farei ficar queimados pelo fogo de minha tremenda justiça. A condenação.
capítulo 26, 2 de julho de 1911. Onde há amor, há vida. Sem amor, tudo está morto. Aqui é a continuação. Jesus é a esperança, Jesus é o amor. Como disse no trecho anterior, o amor sou eu mesmo. Onde há amor, há vida. Sem amor, tudo está morto. Nossa. Lembrando do que São Paulo diz, né? Se não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? E toda aquela história, tudo aquilo, e se não tiver amor, de nada vale. E aí a gente vê, né? E aí o que foi dito no trecho ainda há pouco. Ainda que eu faça um sacrifício imenso, se não tem amor, é vazio, é morto. Então, que triste, né? A criatura fechada em si mesma aqui. Não consegue dar um passo em direção ao próximo. Não consegue viver aquilo que Jesus ensina já lá no primeiro volume, né? Está eu e você no mundo. Aqueles que te amam, que te tratam bem, sou eu te dando uma consolação. Os que são ásperos e avesso e te criticam que isso e aquilo, sou eu te purificando, né? Então nunca vê pessoas, mas vê sempre Jesus. E o que ele diz, né? Ainda que um copo d'água que der a um desses pequeninos, é a minha que deste. Né? Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Né? É tudo, é ver só Deus. Nunca ver pessoas. A fim de que não viva aquilo que um outro trecho dizia, né? O só olhar, né? Já é julgar, já é condenar. Porque não vê a Deus, vê pessoas. E aí está sempre julgando a postura, a conduta. Não consegue ver nada de bom nela, só vê pecado, só vê, né? Não enxerga Deus. Porque por falta desse amor, essa caridade. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, onde há amor, há vida. E não vida humana, senão vida divina. Assim que todas as obras, mesmo boas, e não feitas por amor, né, para a maior glória de Deus, são como um fogo pintado que não dá calor, ou como água pintada que não tira a sede e não purifica. Oh, quantas obras pintadas, ou bem mortas, vão sendo feitas pelas pessoas, ainda por aquelas consagradas a mim, porque só o amor é o que contém a vida. Nenhuma outra coisa contém tanta potência de dar vida a tudo, e mais, sem o amor, tudo está morto. Trecho 27. 6 de setembro de 1911. Quem presta atenção a si mesmo cresce emagrecido. Tá aqui de novo o interesse. O amor próprio. Continua quase sempre a mesma coisa, ou seja, com privações amarguíssimas e com o silêncio de Jesus. Na melhor das hipóteses, faz-se ver e diz-me coisas repetidas, por isso não as escrevo. Recordo que quando eu emito algum lamento por meu estado, me diz em meu interior: minha filha, paciência. Te comporte como uma valente, como uma heroína. Ânimo, por agora deixe-me castigar e depois virei como antes. Recordo também que, estando pensativa, fortalecida de meu estado, me disse: minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, às dúvidas, a si mesmo, é como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo, e em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e portanto crescem emagrecidas, cadavéricas, e assim morrem. Assim é das almas que de tudo ficam pensativas, crescem emagrecidas, e assim morrem. É bem isso, né? Que as pessoas nojentas que não come isso, não come aquilo, não gosta disso, não gosta daquilo, esse lugar não me agrada, isso e aquilo, e acabam por ficar sem comer. Né? Ficam sem comer, mas não abrem mão do seu orgulho, do seu enojamento.
assim como ele disse, das almas que tudo ficam pensativas, né? Será que vai? Será que não vai? Será que é isso mesmo? Será que não é? Crescem emagrecidas e assim morrem, sem provar o alimento, sem provar das delícias, porque não está disposta a dar um passo, né? Não pode sofrer, ou nada. Crescem emagrecidas e assim morrem. Aqui se vive aqui, ó, essa imagem cadavérica. Ele disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Então esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos meus braços, que chorava forte, forte, porque ouvia dizer que o queriam expulsar da Itália. Tomamos o caminho para a França e não o queriam receber. E meu sempre amável Jesus, chorando, dizia: todos me jogam, nenhum me quer. E eu, obrigado por eles mesmos, os flagelarei. É a consequência do pecado, é o fruto do pecado, é o salário do pecado, é a morte. Enquanto estava nisto, via ruas cheias de pedras, de fogo, com um grande dano de cidades. E Jesus diz: viste, retiremo-nos, minha filha, retiremo-nos. Eles não querem tocar com a mão e vivenciar a sua vontade, o ápice da sua vontade. Que o fim não pode ser outro senão guerras. E assim nos retiramos na minha cama e desapareceu. Depois outros dias, rogando-lhe que se acalmasse pelos tantos flagelos que se ouvem, me disse: minha filha, tratam-me como a um cão, e eu os farei matar-se entre eles como cães. Ó Deus, que espanto! Apresse-se, ó Senhor, apresse-se. Como diz no trecho, né? Alguém que eu tanto beneficiei, né? A Itália. Tratam-me como um cão, e eu os farei matar-se entre eles como cães. Sem dó e sem dor, né? Que é a guerra. Sem dó nem piedade. Capítulo 28, 6 de outubro de 1911. Jesus se esconde para poder castigar. Com Jesus a alma pode tudo. Sem ele, nada pode. Estava pensando para mim mesma: como é possível que Jesus bendito, para castigar os povos, deva privar-me de sua amável presença? Gostaria de ver se não é que vai a outras almas para fazer-se ver. Creio que sejam desculpas, ou que há em mim alguma coisa que o impeça de vir. E Jesus, fazendo-se apenas ver, me disse: minha filha, é verdade que pelos castigos não venho frequentemente. E ainda admitindo que vá a alguma outra alma, isto não diz nada. Porque o todo está no estado a qual chegaram as almas com a minha graça. Por exemplo, se eu fosse a uma alma principiante, ou bem que não tenha chegado à posse de mim como se fosse todo seu, pouco ou nada me faria. Não teria aquele aproveitamento ou aquela confiança de desarmar-me, de atar-me como lhe agrade. Estás então diante de mim, todas tímidas, e com razão, porque não entraram em mim como donas para poder dispor como queira. Em troca, a alma, quando chegou a possuir-me, é atrevida, confiante, conhece todos os segredos divinos e pode me dizer, e com razão: se for meu, quero fazer o que quero. Eis porque, para poder agir, me escondo, porque sofreriam muito ao unir-se a mim para punir, ou então me impediriam. Eis, minha filha, a necessidade de que não me manifeste. De outra maneira, quero ouvi-lo de ti mesma. O que me farias? Quanto não te oporias?
E eu, certo, Senhor, deveria comportar-me em tudo, como me ensinaste, amar as criaturas como as tuas imagens e como tu mesmo. Se eu te visse como antes, jamais poderia permitir a guerra na Itália. Você se esconde e eu permaneço nada, e o puro nada. Contigo posso tudo, sem ti nada posso. E Jesus viu? Você viu? Você mesma diz, então, vindo a você, a guerra se reduziria a um jogo, enquanto minha vontade é que leve tristes e graves consequências. Por isso te repito meu refrão: ânimo, fica em paz. Seja fiel, não te comportes como menina que a cada dia faz birra, senão como heroína. Não te deixo verdadeiramente, senão que me estaria escondido no teu coração, e tu continuarás a viver do meu querer. E se não fizermos assim, os povos chegarão a tais excessos que darão terror e espanto. Trecho 29. 8 de outubro de 1911. Ameaça invadir a Itália por estrangeiros. Continuando meu estado habitual, mal vi o meu adorável Jesus, mas tão aflito que poderia fazer chorar as pedras. Fazia-me ver cidades sitiadas, como se gente estrangeira quisesse invadir a Itália. Todos emitiam um grito de dor e espanto. Quem se escondia, e Jesus, todo aflito, me disse: minha filha, que tristes tempos, pobre Itália. Ela mesma vai se preparando no desembarque para perecer. Muito lhe dei, a favoreci mais que a todas as outras nações, e em correspondência me deu mais amarguras. É o problema, né, de não reconhecer de onde vem, de achar que fui eu, né? De achar que algum bem fui eu que conquistei às custas do meu trabalho. É roubar, né? É defraudar as graças de Deus. Que aí quem assim se faz, vazio fica. E aqui, ó, exposto a uma infinidade de sofrimentos, de castigos. Minha filha, que tristes tempos, pobre Itália. Ela mesma vai se preparando e o desembarque para perecer. Muito lhe dei a favorecer, mas que a todas as outras nações, e em correspondência me deu mais amarguras. E eu queria pedir-lhe que se apressasse, derramando em mim suas amarguras, mas desapareceu, né? Não quis. Porque se não viu o castigo na própria criatura, ela faz pior. Se ela não sofrer as consequências de suas escolhas erradas, ela vai fazendo pior, vai descendo, né? Vai baixando o nível cada vez mais, perdendo totalmente a imagem e semelhança daquele que as criou, né? E assumindo com propriedade a imagem do outro, né? Tornando assim, então, homens e mulheres demônios. Então é necessário os castigos, para servir de freio, como a rédea é para o cavalo, os castigos, os flagelos, as cruzes, vêm a ser para o homem. Freio. Uma chamada, uma correção de um pai que ama. Trecho capítulo 30, 10 de outubro de 1911. Jesus a atrai a fazer seu querer. Sinto-me morrer pela dor e vou repetindo frequentemente o meu refrão. Pobres irmãos meus, pobres irmãos meus. Jesus aumentou minha dor, fazendo-me ver a tragédia da guerra. Quanto sangue parecia que se derramava e se derramaria.
Jesus parecia inexorável e dizia: não posso mais. Quero terminar com isto. Tu farás o meu querer, não é verdade? Certo como tu quiseres, mas posso esquecer que são os teus filhos, saídos de tuas mãos, de tuas mesmas mãos. Mas posso esquecer que são teus filhos, saídos de tuas mesmas mãos? E Jesus: mas estes filhos fazem-me sofrer muito, e não só querem matar o seu próprio pai, mas querem tornar-se homicidas deles mesmos. Se você soubesse o quanto me fazem sofrer, você estaria comigo. Esse é o problema, né? A criatura acha que Deus não sofre, que Ele está lá sentado no seu trono, lindo, maravilhoso, glorioso, e Ele não sofre. E aí, como Ele disse, se me sentia, como Ele disse, se você soubesse o quanto me fazem sofrer, você estaria comigo. É isso que Ele procura, né? Filhos da divina vontade, para estar com Ele nos sofrimentos dele, ocupados dele, da vida dele, dos interesses dele. E enquanto dizia isto, parecia que me amarrava as mãos e me apertava consigo, e me sentia tão transformada em seu querer que perdia a força de lhe fazer violência. Que ia entendendo, compreendendo o quanto ele sofre e a necessidade de reparação, de correspondência que ele tem da criatura. A criatura, tomando consciência disso, já não faz mais violência, mas passa a ser dócil ao propósito, à vontade de Deus. Já não fazia. Ele perdia a força de lhe fazer violência e acrescentou: assim está bem, toda é minha vontade. Eu, vendo minha inabilidade e ao mesmo tempo a tragédia, rompi em pranto e dizia: meu Jesus, como farão? Não há meios para salvá-los. Salve ao menos suas almas. Quem poderá resistir? Ao menos leve-me primeiro. E Jesus: você viu? Se você continuar chorando, eu vou embora e te deixo sozinha. Você também quer me afligir? Eu salvarei a todos aqueles que estão dispostos. Aqui é o que falávamos antes. Por isso não chore, te darei suas almas. Fique contente. Os que abrem a ação da graça, o veneno se torna um antídoto. Purificação. Não que com isso, então, entendam bem, não que com isso então eu vou pecar à vontade e assim, esse pecado, é um absurdo, mas tem gente que pensa assim. Eu salvarei os que estão dispostos, os que se abrem à ação da graça, os que se abrem e se rendem à verdade. Talvez eu não possa levá-la mais para o céu, e será por isso que você está tão aflita? Tu sabes por que não te levo? E como eu continuava a chorar, Jesus fingia que se retirava, e eu tive que gritar alto e dizer: Jesus, não me deixes, que não choro mais. Ele espera a correspondência dos filhos da divina vontade. Se ele não encontra correspondência nestes, em quem vai encontrar? Então, se não correspondemos, ele vai embora, vai procurar outros, vai ir àquele que está aberto a ele. Então, enquanto ficamos presos nas nossas resistências, nas nossas misérias, na nossa dificuldade, o eu, ele, para não ficar falando sozinho, para não ficar, vai embora. E aí eu fico no meu eu fica só eu. Já que me é tão importante, então eu fico comigo mesmo, com o meu eu. Entende a importância, a necessidade
né, de morrermos para nós mesmos e não nos olhar, né, não nos avaliar e apenas ter o olhar fixo nele, deixar a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa podridão, né, a nossa indisposição, a nossa má vontade, o nosso eu de lado, para ser todo atento a Ele, né, a fim de que Ele encontre em nós o seu refúgio, o seu descanso, o seu alento. Né, como ele dizia lá em cima, és o meu contentamento. Dizia Luiz, és tu, Luiz, o meu contentamento. Lá no capítulo 20, melhor dizendo 21, que ele diz, minha filha, tu és o meu contentamento, assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e que com toda a confiança se esteja junto a mim. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria, porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa para mim. E chego a não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Porque o que ela quer, senão a vontade dele, o que ele quer. O eu ali já não existe, é apenas ele se dando a ele. Como disse no vídeo da escola, que o amor nos criou para sermos para o amor. Então, para darmos Deus a Deus. Não somos individuais, não estamos à parte. Quem está à parte é o demônio, quem se colocou à parte, apartado de Deus foi o demônio. Que é a criatura continuar no mesmo caminho, apartado de Deus, tendo uma vida separada, vida esta que não é vida, mas é a própria morte, amizade com o demônio, tomá-lo como pai e guia, mestre e guia. Veja como vai aprofundando cada vez mais na lama, nas densas trevas da vontade humana, de tudo aquilo que é avesso a Deus, que é separado de Deus. Nossa, vamos sair daqui. Como foi dito, não há sabedoria em conhecer o mal. O que está lá fora não me interessa. Eu já tenho tudo aqui. Em Deus, com Deus, ser para Deus, para a maior glória dele. Então aqui é onde deve se cessar o choro, a nossa oposição ao querer divino e nos unirmos a ele. Como se deu aqui, em que Jesus disse a ela, talvez eu não possa levá-la mais para o céu, e será por isso que você está tão aflita. Tu sabes por que não te levo? A isto ele responde num outro trecho, senão em quem ele descansaria na terra? A quem ele viria na terra? Se atirasse daqui. E como eu continuava a chorar, Jesus fingia que se retirava. E eu tive que gritar alto e dizer, Jesus, não me deixes, que já não choro mais. Aqui é o Fiat. Eu me uno a ti no seu querer divino. Trecho 31, 11 de outubro de 1911. O verdadeiro amor está na união dos quereres. Jesus não sabe negar nada a quem o ama. Continuando, meu sempre amável Jesus, vindo por pouco tempo, mas sempre com o refrão de fazer que aconteça tragédias. E não só isso, mas de fazer invadir a Itália por pessoas estrangeiras. Se isto acontecer, grandes haverá para a Itália. Então dizia Jesus, as guerras, os terremotos, as cidades destruídas, e agora queres acrescentar também isto, queres alentrar-te demasiado, mas quem poderá resistir?
E Jesus: Ah, minha filha, é necessário, é necessário. Tu não compreendes bem o que a que excessos chegou o homem, e de todas as classes, sacerdotes, religiosos, quem os purgará? Não é bom servir-me de estrangeiros para purificar todas as coisas e fazê-los baixar a cabeça, arrogante e soberba? E eu: Não podes fazer, pelo menos isto de fazer vir os estrangeiros? Vencerei-te com o meu amor. Mas que digo? Antes com o teu amor. Não disseste tu mesmo que não sabes negar nada a quem te ama? E Jesus: Queres vencer-me? Parece que me queres combater, mas não sabes o que verdadeiro amor está na união dos quereres? E eu, me animando mais, disse: Certo, em tudo unida com teu querer, mas não nisto. Aqui entra o dano aos outros. Combateremos, mas não vencerás. E Jesus: Bravo, bravo, queres combater comigo? E eu: Melhor lutar contigo do que com qualquer outro, porque tu só és o bom, o santo, o amável que tomas cuidado de teus filhos. E Jesus: Vem um pouco junto comigo, vamos ver. E eu: Não quero ir. Não me queres dar nada. O que vou fazer? Mas depois fomos embora, e quem pode dizer os males que se viam e as razões pelas quais Jesus quer quase destruir-nos? São tantos que não sei por onde começar, por isso é melhor por ponto. Como disse no trecho ainda há pouco, Jesus, nada está acima do amor. O amor sobrepõe a tudo e a todos. O amor é o próprio Deus. Porém, unido a esse amor, para esse amor ser puro, santo, verdadeiro, tudo o que é, a justiça deve estar ali, lado a lado, E aqui Jesus chama a Luísa para ir ver e ela diz não querer, porque sabe, que a humanidade tem culpa, que faz por onde recebeu os flagelos dos castigos. Ela resiste no primeiro momento, mas acaba por ceder e ir e ver com os próprios olhos. Como ela diz, fomos embora, quem pode dizer os males que se viam e as razões pelas quais Jesus quer quase destruir-nos? São tantos que não sei por onde começar. Por isso é melhor por ponto. E render à sua vontade, ao seu divino querer. Contra fatos não há argumento. Texto 32, 12 de outubro de 1911. Ele fala dos castigos. Continua a fazer-se ver por instantes, mas em atitude de atrair tanto o meu querer para ele, que me sentia quase como se eu quisesse os castigos. Que pena! Parece que me fez sofrer um pouco, dizendo-me: as coisas serão graves. Este teu pequeno sofrer serve para te contentar e para manter a minha palavra de perdoar em parte. E eu: obrigado, Jesus, mas não estou contente. Espero vencer-te e acalmar-te, porque pelas notícias que se ouvem da guerra, parece que a Itália vence. Assim, vencendo a Itália, não se chegará jamais a esse ponto de que os estrangeiros possam invadi-la. E Jesus: minha filha, como se engana. Permitirei que os primeiros triunfos os seguem, e o inimigo tramará a sua derrota. As coisas não se resolvem ainda. Os triunfos que dizem são sem combater, por isso sem segurança. E eu: viu, Jesus, alegra-me, acalma-te. E ele: minha filha, minha filha. Trecho 33, 14 de outubro de 1911. O tudo está no amor. Como é escasso o número daqueles que fundem sua vida toda no amor.
Meu sempre amável Jesus se fazia ver como querendo dormir dentro de mim. E eu, distraindo, lhe disse: Jesus, que faz? Não é tempo de dormir. Os tempos são tristes e é preciso muita vigília. Ou o que? Queres fazer acontecer hoje alguma coisa grave? E Jesus: deixa-me dormir, porque sinto necessidade disso, e tu repousa junto comigo. E eu: não, Senhor. Tu sofres muito e te é necessário repouso? Eu não. E ele: então eu durmo e você detém o peso do mundo, para ver se o faz. E eu disse: certamente que por mim não o farei. Mas juntamente contigo o amor não é para ti mais do que o repouso. Eu quero te amar muito, muito, mas com o seu amor, para poder te dar o amor de todos. Com o amor te aliviarei toda a dor, te farei esquecer todos os desgostos. Suplicarei a tudo o que as criaturas deveriam fazer. Não é verdade, ó Jesus? E ele é verdade, o que tu diz, mas o amor também é justo. Oh, quão escasso é o número daqueles que fundem toda a sua vida no amor. Te recomendo, filha minha, faz conhecer a todos aqueles que possas que o todo está no amor, a necessidade do amor, e que tudo o que não é amor, ainda que seja coisas santas, em lugar de fazê-los caminhar para frente, os faz ir para trás. Sua missão seja ensinar a verdadeira vida de amor, que é onde está todo o belo das criaturas, e tudo o mais belo que me podem dar. E eu: quanto é preciso para fazê-los compreender isso? A alguns parece estranho que o tudo esteja no amor, e que, amando o amor, assuma compromisso de fazê-las semelhantes a ti, que és todo amor, mas farei tudo o que puder. Nisso vi a Jesus, que queria retirar-se, e eu: não me deixes, agora que estamos falando de amor, queres retirar-te? O amor te agrada tanto? Mas depois de um pouco desapareceu. Acrescentou que no dia 11 tinha dito a Jesus: ou me terás na cruz, ou te terei na cruz. E como Jesus me tinha feito ver que ele levava um caixão todo preto sobre as costas, ele todo curvado, debaixo daquele caixão me disse: este caixão é a Itália. Não aguento mais carregá-lo. Sinto-me esmagado sob o seu peso. E parecia que, levantando-se, o caixão cambaleava e a Itália recebia uma terrível sacudida.